Vamos tirar suas dúvidas sobre paralisia facial? Sobre o tratamento, sobre se o seu rosto vai melhorar, sobre se a cincinesia que está aparecendo é normal aparecer. Então, muito bem. Oi, eu sou a Grazi Faeli, sou fisioterapeuta especializada no tratamento de paralisia facial e eu, junto com a minha equipe, temos a missão de mudar o tratamento da paralisia facial no Brasil. É isso mesmo, é isso que a gente faz aqui. A gente vai trazer essa função de mudar como vocês estão recebendo esse tratamento e como vocês chegam aqui e aprendem e entendem sobre paralisia facial. Porque quanto mais vocês entendem sobre o seu caso, sobre o que está acontecendo, mais vocês conseguem conduzir melhor o seu tratamento e fazer melhores escolhas. Hoje é live de perguntas e respostas, então eu já tenho aqui algumas perguntas para a gente responder, mas lembre, a prioridade é sempre de vocês. Então vocês que estão aqui comigo têm a prioridade para me fazer a pergunta e eu vou responder, certo? Tô só arrumando aqui a luz, porque olha, eu tô com um raio iluminado aqui hoje. Muito bem, vamos lá. Vou responder uma pergunta que eu achei bem interessante e que eu acho que vários de vocês podem ter passado por isso ou estar passando por isso, que é: um ano de paralisia de Bell, o lado da paralisia, a minha bochecha tá grossa. Isso melhora? Antes de entender e de saber se isso melhora, a gente precisa entender o que é essa bochecha grossa do lado da paralisia. Primeiro a gente já fica na dúvida, né? Mas se tá paralisado, por que tá grosso? O que será que tá acontecendo? A gente tem que entender que a paralisia facial é o nome da consequência, mas não necessariamente depois que você tem a paralisia, quando o nervo já começa a se regenerar, quando você já começa a ter contração, o seu rosto está paralisado ainda. Você só tem esse nome, mas ele não está paralisado, ele já tem contração. E o que acontece depois desse processo que a regeneração do nervo está acontecendo e a contração também está acontecendo? O que acontece é que o músculo começa a contrair e não consegue mais relaxar. Pois é, essa doideira mesmo. Antes ele não contraía, agora o danado contrai e não consegue mais relaxar. Então, esse volume, essa bochecha grossa que você está sentindo do lado da paralisia é todos esses músculos aqui, eu vou falar o nome deles para vocês conhecerem: zigomático maior, vou até tirar meu óculos, ó. Zigomático maior, zigomático menor, elevador de lábio superior e elevador de lábio superior e asa do nariz. Tem um bem profundo que chama elevador de ângulo da boca. Todos esses músculos estão contraindo e não conseguem relaxar, tá? Então, por isso ele fica como, ó, aqui. Quando eu contraio, eu tenho um aumento de volume. Então, ó, eu contraí, eu tenho aumento de volume e minha bochecha fica grossa. Então, é por isso que está acontecendo. E sim, isso pode melhorar. A gente vai fazer o tratamento para diminuir não só a parte externa, que é o músculo que está contraindo e não consegue relaxar, mas também, num tratamento especializado, a gente vai fazer um retreinamento para que ele não fique contraindo o tempo todo. Porque é isso que vai acontecer. Você relaxa um pouco com a mão, faz uma massagem, de repente, opa, ele contrai de novo. Relaxa, ele contrai de novo. O tratamento completo envolve o relaxamento e o aprendizado. O relaxamento manual para deixar ele um pouco mais molinho, sem estar tão grosso, e o aprendizado para que ele não volte a contrair tanto e tantas vezes, tá bom? Muito bem, então para quem está entrando agora, live de perguntas e respostas, manda sua pergunta que a prioridade é de vocês aqui. A Keliene me mandou uma pergunta. Estou com paralisia de Bell, gostaria de saber se já posso comer tudo. Já iniciei a fisioterapia, queria instruções para o que fazer em casa. Bom, primeiro, comer, sim, você pode comer qualquer coisa. Pode ser que o seu paladar esteja alterado? Pode, mas isso não impede você de comer. Na verdade, uma das formas de melhorar um pouquinho essa alteração do paladar é justamente comer e saborear por mais tempo vários tipos de comida com sabores diferentes. Não tanto comidas com mistura de sabores, mas com sabores únicos. Então, por exemplo, algo que é mais doce, que tem um sabor só, que é salgado e tem um sabor só, então que é amargo e tem um sabor só. Isso ajuda a favorecer essa melhora um pouco dessa alteração do paladar. Então, você pode comer de tudo, tá? Agora, se você me perguntou, posso comer coisas duras? Pode também. Tamanhos pequenos, mas pode.
E você queria saber de instruções sobre o que fazer em casa. As orientações para ser feitas em casa dependem de 2 fatores. Primeiro, como o seu rosto está e como ele está agora. A orientação para você é diferente da orientação de outra pessoa. Então a gente precisa saber como o seu rosto está agora para eu saber o que ele precisa. E segundo, eu preciso saber o que você tem de objetivo no seu tratamento, porque as orientações de casa são para favorecer o que você está fazendo na sessão. Então, as orientações, elas estão ligadas com o seu planejamento do tratamento também, tá bom? Cincinesia tem cura ou só se consegue diminuir? A cincinesia, ela é causada principalmente pela formação de fiozinhos em lugares errados. Fiozinhos são fios do nervo. O nervo, quando ele está se regenerando, uma parte dele vai crescer lá do início dele, passar pelo lugar onde tem a lesão e ir para outros lugares quando ele está se regenerando, quando ele está crescendo. Só que nesse processo, ele vai para fios, para lugares errados. Então vamos imaginar, o fio que é direcionado para a bochecha, no músculo do sorriso, ele também vai, o mesmo fio, ele se divide e vai para o olho. E aí o que acontece? Quando você sorri, o seu olho fecha demais. Então, a mesma informação que está mandando só, sorria, o que vai acontecer? Sorri e fecha o olho. Sorri e fecha o olho. Entendeu? Então, só que para isso acontecer, eu tenho a formação, eu crio mesmo, são fiozinhos que vão crescendo para um lugar que não deveria ser. Qual é o nosso trabalho com o aprendizado motor? Que é o trabalho que a gente faz na sessão de terapia, que é ensinar você e como você vai perceber e parar de contrair aquele músculo na hora do movimento. Eu precisaria, para eliminar tudo, destruir esse fio. Só que a partir do momento que esse fio foi criado a primeira vez, ele não se desconecta mais. Ele grudou lá, ele cresceu, grudou, ele não se desconecta mais. Mas ele pode ficar mais fraquinho, ele pode ficar mais fininho. Então é essa a nossa função, diminuir a intensidade dessa informação e por isso que a gente diminui a cincinesia. Mas eu não consigo eliminar completamente porque esse fio não some mais, tá bom? E aí o que é importante? Se esse fio não some mais, o mais importante é não deixar ele formar. E como que eu não deixo ele formar ou se eu deixo ele formar ele mais fininho? É com o tratamento desde o início, já focado na diminuição das cincinesias, tá bom? Mandem perguntas, gente, estou aqui para vocês. Antes de ter a paralisia facial, eu fiz Botox. Isso interfere na recuperação? Se você fez imediatamente antes, ele não interfere na recuperação, mas ele interfere um pouco no que a gente consegue direcionar do seu movimento quando ele está voltando. Por quê? O nervo pode estar voltando, só que eu não consigo ver a contração porque a toxina está ali presente e atuando ainda. Mas se foi um tempo antes, não tem problema nenhum, isso não vai interferir. Tá? É só que a gente passa a não enxergar se está voltando ou não, como está voltando e como eu vou direcionar essa contração, tá bom? Mas a gente lida com isso da mesma forma, da mesma forma no sentido, eu vou lidar com isso para tentar trazer o seu melhor resultado. Estou com paralisia facial há quase 2 meses, posso fazer musculação somente membros inferiores? Eu diria que não, tá? Por quê? Mesmo quando a gente faz membros inferiores, você vai contrair membros inferiores, essa contração sobe pelo abdômen, ela sobe pelo peitoral e ela vai para o platisma, puxar o seu rosto para baixo. Ah, Grazi, eu vou fazer levinho. Não tem jeito. Pode observar, olha você no espelho fazendo exercício de membro inferior. Você vai aumentar essa tensão. Você não pode ser que você não veja isso do lado da lesão, mas do outro lado você vai ver um aumento, ó, dessa tensão aqui, só de fazer o esforço. A partir do momento que eu contraio o abdômen, façam aqui comigo. Põe a mão aqui, ó, no seu pescoço, levinho, não pode apertar. E aperta aqui, ó, como se fosse fazer uma contração com o abdômen e vira um pouco para frente. Consegue sentir que mexe embaixo dos seus dedos? Isso é o platisma contraindo. Só que o platisma, o que ele faz? Ele puxa o seu rosto para baixo. Então, eu falo não, tá? Infelizmente, não.
Vamos ver o que mais. Fiz uma cirurgia cerebral e comprometeu os nervos. E faço os mesmos exercícios de quem teve paralisia de Bell. Bom, a cirurgia, se você foi uma cirurgia para, por exemplo, uma retirada de um neurinômado acústico, que comprometeu o nervo facial, você vai ter como consequência uma paralisia facial que vem de uma lesão do nervo facial, que é esse fio condutor aí que vai mandar informação para os músculos. Uma paralisia de Bell tem a mesma lesão, só que por uma causa diferente. Também é uma lesão no nervo facial, nos fios que conduzem até os músculos. Então, nós, na reabilitação, nós não tratamos a causa. Eu não trato a cirurgia, eu não trato o tumor, eu não trato a infecção viral, eu trato a consequência. E como a lesão é no mesmo lugar, o rosto fica semelhante no sentido não um igual ao outro, mas ele tem a mesma perda. Um lado do rosto que perdeu o movimento, tá? Então, eu não trato a causa, eu trato a consequência. O seu tratamento, ele vai seguir a paralisia facial e não a retirada do chivanoma, se for o seu caso, tá bom? Ou de um colesteatoma, ou de uma outra questão. E aí, o tratamento, ele vai seguir dependendo do que o seu rosto apresenta e do planejamento terapêutico. Agora, se você teve uma lesão, uma cirurgia que afetou córtex cerebral e aí você tem um quadro semelhante ao de um AVC, aí é diferente, tá? Aí é um tratamento diferente. Ó, lembra que no começo que a Keilene falou, deixa eu ver, retomar a pergunta dela. Que ela queria saber se ela podia comer e as orientações em casa. Ela tá me contando aqui que ela teve a paralisia dela no domingo. Então, hoje você tá com domingo, segunda, terça, quarta, 5 dias de lesão. Até te informar, eu acho que você já passou por essa fase, né? Mas nos primeiros 5 dias a lesão ainda pode piorar. É normal ela piorar. Então, às vezes você no primeiro dia tá de um jeito e 2, 3 dias depois o rosto piora. E isso é normal. Por quê? Você gasta tudo que tinha lá de reserva para o nervo funcionar e aí quando gasta tudo, ele para de funcionar de vez, tá bom? Isso é normal. E se o seu olho tá lacrimejando, veja se o colírio que você tá usando é um colírio sem conservante. Porque o colírio você tem que usar muitas vezes ao dia, no máximo de intervalo é de 2 horas, tá? Então tem que ser no mínimo a cada 2 horas, mas pode ser às vezes de meia em meia hora. Só que tem que ser um colírio que no rótulo tá escrito sem conservante. Sem conservante é diferente de estéreo, não é estéreo, é sem conservante. Perdão. Tive paralisia por causa da herpes zoster há 2 meses. Quanto tempo volta e vai voltar ao normal? Cada lesão, então a sua lesão foi uma lesão por um vírus da herpes zoster. O momento da sua lesão, ele teve uma intensidade. É como, vamos imaginar assim, o nervo facial tem 10.000 fibras, tá? Então ele é tipo um fio de cobre, que é aqueles que a gente vê elétricos, só que aqueles fiozinhos de cobre são 10.000. Se no momento da sua lesão o seu corpo está mais debilitado, o seu sistema imunológico está menor, o vírus está com muito maior quantidade de vírus presente, ele vai lesionar 5.000 fibras, 6.000 fibras, 4.000 fibras. Agora, se você estava com uma imunidade melhor, pouca carga viral, ele pode lesionar 1.000 fibras. Por que eu estou falando isso? Porque o tempo para voltar, ou seja, para começar a ter um movimento, depende disso. Como foi a sua lesão naquele momento, tá? E como foi o tratamento médico logo na sequência. Por quê? Eu posso ter uma lesão que, você até que tá bem, a carga viral não era tão alta, e você lesionou 1.000 fibras, só que você não tomou o medicamento adequado, o vírus vai continuar lá.
Então ele vai lesionar 1.000 hoje, 1.200 amanhã, 1.500 depois, 2.000 depois, ou seja, sua lesão está aumentando, tá? Então, o que define é o evento, o momento e mais o que você fez de tratamento na sequência. Quanto maior o número de fibras lesionadas, mais vai demorar para aparecer o primeiro sinal de movimento. E o voltar ao normal ou não também depende disso. Porque o nervo ele tem uma capacidade de se regenerar e voltar 100%. Então, não existe isso escrito, nem cientificamente dito, né, estudado, mas vou chutar. Se você lesionar até 1.000 fibras e só lesionar a fibra e não lesionar tudo que tem em volta, você volta ao normal. Passou disso, 1.500, você já fica com uma consequência pequenininha ali. Passou a 3.000, a consequência é um pouco maior. 5.000, a consequência é maior ainda. Então, vai interferir quanto que ele foi lesionado. Ter uma consequência negativa da lesão, né, e permanecer com essa consequência negativa, não impede que você melhore, tá? Você pode melhorar e diminuir isso. A consequência era como se você tivesse 5.000 fibras lesionadas, só que você consegue recuperar e agora está com 4.000. Então, você consegue melhorar. Mas o que define é essa situação. Eu não sei como que você está agora, tá? Com 2 meses, é sim possível já saber se alguma consequência negativa vai permanecer, tá? Já é possível saber se eu avaliar o seu rosto e ver como que você tá. Aí a gente já consegue, numa avaliação prévia, já perceber isso, tá bom? Vamos ver. Tive um corte no queixo quando criança e fiquei com uma paralisia facial. É possível arrumar o meu rosto com botox? Se o seu corte no queixo levou a uma alteração de depressão do lábio, então, por exemplo, você vai sorrir, o lábio não desce, porque aqui sai daqui e passa por aqui. Chama um ramo do nervo facial que chama terminal da mandíbula, tá? Então ele passa por aqui e vai um pedacinho para cá, um pedacinho para cá e um pedacinho para cá. Se esse corte foi aqui, ó, nessa região, você pode sim ter uma lesão que cortou esse pedaço que vai para esse músculo aqui, que é o depressor do lábio inferior. E aí quando você vai sorrir, ele fica aqui, tá? Ele não desce. Você pode sim melhorar bastante a sua simetria aplicando toxina ou botox no depressor do outro lado, não do mesmo lado. Então você tá aqui e você diminui a contração do outro lado, aí fica mais simétrico, tá bom? Se esse for o seu caso. Tive paralisia tem 1 ano e 2 meses. É normal ainda sentir dor no rosto apenas durante a paralisia? Normal é, necessário não. O que significa? Sim, é normal. Porque essa musculatura está contraindo demais. O lado da paralisia, depois da regeneração, ele contrai demais e não consegue relaxar. Não esqueçam isso, hein, gente? Ele não consegue relaxar. E aí ele vai ficar contraindo. É a mesma coisa que você imagina você no leg press lá, naquele leg press inclinado lá, com aquele monte de peso em cima aqui, você tendo que segurar e não solta. E fica lá segurando. A sua coxa vai, ó, contrair e não vai soltar, mas ela vai ficar lá travada e vai entrar em cãibra e vai ficar travada lá. É a mesma coisa. Então, por isso que dá essa dor, porque ele está contraindo, você não aguenta mais, mas ele continua contraindo e não relaxa. Mas por que isso não é necessário? Porque você não precisa passar dor. A dor dá para diminuir e muito, tá? Você pode começar a diminuição dessa dor com a bolsa de água morna por 20 minutos na região onde está doendo. Mas para melhorar ainda mais e para que ela não volte, um tratamento vai fazer com que essa região fique mais relaxada e você aprenda a manter esse relaxamento, tá? Não tive um tratamento 100% certo, tenho paralisia há 3 anos e fiquei com sequelas. Queria fazer uma cirurgia para ver se ajuda a amenizar as sequelas. A primeira pergunta é, antes de você ir para um procedimento cirúrgico, existe uma etapa anterior para preparar o seu rosto, mesmo que você vá para um procedimento cirúrgico?
para preparar o seu rosto para que ele fique o mais harmônico e simétrico possível para fazer a cirurgia. Por quê? Uma cirurgia para diminuir as sequelas de cincinesia não diminui todas as sequelas, ela é pontual. Então eu vou diminuir um pouco nesse músculo, por exemplo, o depressor de ângulo da boca. Eu vou diminuir um pouco no platisma, mas todo o resto vai continuar com cincinesia. Ele não vai diminuir a cincinesia de tudo, ele é músculo específico. Então, o primeiro momento é fazer um tratamento para que você já diminua, já melhore a simetria e, se for necessário, se for o caminho, ir para a cirurgia. Antes de descobrir um tumor cerebral, me deu uma paralisia facial e já faz 2 anos. Nessa situação, se a paralisia apareceu antes da descoberta do tumor e de uma cirurgia para retirar o tumor, a grande probabilidade é que, infelizmente, o tumor estava na região ou no nervo facial. E era o tumor que estava causando essa lesão. E aí a gente tem uma situação um pouco mais complicada, porque não é que a paralisia veio da cirurgia da retirada do tumor, que era uma lesão menor. Era o tumor que estava lesionando. E aí a gente precisa ver realmente qual é essa consequência para ver o caminho melhor para retomar a função desse nervo. Porque eu não conheço o seu rosto, mas existe a possibilidade do tumor ter comprometido esse nervo, além da possibilidade de ter uma recuperação, tá? Mas aí precisa avaliar o que está acontecendo com o seu rosto. Vamos ver o que mais. Tive distúrbio de movimento, espasmos há 5 anos. Meu olho pisca, fica fechado e a minha boca fica torta, mas não direto, insuportável. Aqui a gente precisa distinguir se é um caso de espasmo hemifacial ou se é um caso de cincinesias. As cincinesias, elas normalmente começam a aparecer 4 meses depois de uma paralisia facial. Então você perde movimentos e depois de 4 meses, se esses movimentos estão voltando, a cincinesia aparece. Um espasmo hemifacial, ele não tem uma paralisia antes e você tem espasmos que não estão relacionados com movimento nenhum. Do nada, contrai e para. Às vezes esses espasmos ficam pior com luz, quando eu estou usando muito meu olho para ler alguma coisa para me concentrar. Já a cincinesia, ela acontece durante um movimento. Então, no repouso, eu não tenho cincinesia. Pisquei, aparece cincinesia. Vou falar, aparece a cincinesia. Se for uma situação de espasmo, que pode ser, só pelo que você escreveu aqui, né, pode ser uma situação de espasmo, primeiro precisa passar para um médico para investigar se a causa desse espasmo é o vaso sanguíneo que fica batendo no nervo, tá? Então, o vaso sanguíneo que bate, ele tá bem assim, ó, colado no nervo, e cada vez que o nosso coração bate, ele vai lá e, ó, estimula o nervo facial e aí ele vai contrair. E normalmente não é tudo, é essa região mais, tá? Tem uns pacientes que é só olho, tem outros pacientes que é essa região inteira. Dificilmente ser embaixo, mas pode acontecer também. Mas principalmente nessa região. E aí, eu preciso avaliar se não tem uma necessidade de um tratamento para o espasmo, que uma das situações é uma cirurgia que coloca uma espuminha entre o nervo e o vaso. E aí, quando ele bate, ele não bate mais direto no nervo. Essa é uma situação. Que aí a gente trata realmente o espasmo, tá? Uma outra situação, mas que não é um tratamento, mas que dá um alívio, é a aplicação de toxina botulínica. E aí, nesses músculos que aparece o espasmo, a gente aplica a toxina para diminuir isso por um tempo, mas aí é temporário, só 3, 4 meses, depois tem que aplicar de novo, tá bom? Muito bem. O lado bom tem que ser trabalhado tão leve como o lado paralisado? Ou posso fazer mais forte? A primeira pergunta é:
Por que fazer um trabalho de fortalecimento, pelo que eu estou entendendo, ou de massageamento no lado sem a lesão? A gente atua no lado sem a lesão se ele está interferindo no movimento. Não em todos os casos, eu preciso avaliar. Se eu tenho uma situação em que o rosto está flácido e o lado sem a lesão está puxando, eu preciso trabalhar essa hipercinesia, esse repuxar que está me atrapalhando. Agora, se eu não tenho isso interferindo, eu posso até ter uma pequena contração, mas eu não está interferindo no meu movimento do lado sem a lesão, eu não preciso trabalhar. E sim, tem que ser leve. Se você tiver necessidade, você tem que ser leve, porque nós estamos tratando o rosto. Então, esses princípios do tratamento da paralisia facial, eles são baseados em quem o rosto é, como a fisiologia é, como o rosto funciona. Então, é o princípio do rosto, não é pela paralisia somente, tá? Fiz uma cirurgia ortognástica juntamente com limpo de papada. Tive uma paralisia no ramo terminal da mandíbula, além de estar com uma parestesia. Sim, pode acontecer. A lipo de papada, ela normalmente é um acesso aqui, que eles vão com uma canulazinha aspirando a papada e, ó, ele passa justamente aqui, ó, que é o contorno da mandíbula e aqui onde está o nervo, e também é o nervo da sensibilidade dessa região. Então, você perdeu as duas coisas, né? Vamos ver. E aí ela perguntou, qual é o tratamento mais indicado e a perspectiva de melhora? Primeiro, um tratamento especializado em paralisia facial. Um tratamento que não vá olhar para o seu rosto como paralisia facial, ele vai trabalhar fortalecimentos e vai piorar as compensações do seu rosto. Um paciente que tem uma lesão no ramo terminal da mandíbula, e normalmente são pacientes de procedimento estético, ele tende a ter muitas compensações, e as compensações são tão impactantes no movimento e prejudiciais para o movimento do que o movimento em si, do que a perda em si. Então, por exemplo, o que o paciente faz? E é normal isso acontecer. Você quer sorrir, vê que está assimétrico, você vai fazer o quê? Eu vou, ó, então eu sorriso aqui, ó, porque eu quero mais sorriso. Tá vendo, ó? Tá mais forte do que o outro lado. Só que o que isso faz? Impede o meu lábio, que já tá difícil de descer mais ainda. Só que você aprende isso. E aí, para tirar esse aprendizado de compensação, é um Cristo. Então, se você não for um profissional, que nem a gente aqui, que sabe o que está fazendo e observar e procurar essas compensações para tratar as duas coisas, você vai num profissional que vai favorecer o quê? Mais fortalecimento, que vai aumentar essa compensação. Quanto à perspectiva de melhora, depende muito do grau da lesão e como que você está em resposta, dependendo do tempo da sua lesão. Eu posso ter lesões leves ou eu posso ter lesões mais graves por um procedimento em que eu utilizo um instrumento rígido contra um nervo, né? Então a gente tem, na grande maioria das vezes, uma boa resolução, na grande maioria das vezes. Mas a gente já teve paciente que não retornou completamente? Também. Então, com o tratamento, a grande maioria tem a tendência a melhorar, sim, melhora, mas o completamente, até onde a gente vai, depende da intensidade da lesão, e isso a gente vê mais quando chega no tratamento e no decorrer dele. Vamos ver o que mais temos aqui. Paralisia por herpes zoster há 2 meses. Já tive melhora no movimento da sobrancelha, olho e leve na boca. É possível ter uma noção da quantidade de fibras perdidas? Não é possível ter uma quantidade de fibras perdidas, mas é possível ter uma noção de quão grave foi a sua lesão. Como que eu sei isso? O número de fibras, mais ou menos, está relacionado com quanto tempo você demora para aparecer o primeiro sinal de contração. Não é o movimento que você espera, é quando aparece qualquer contração, tá? Se eu tenho um aparecimento até 15 dias, eu sei que é uma lesão mais leve. Se eu tenho de 15 dias a 1 mês, é uma lesão moderada. De 1 mês a 2 meses, é uma lesão moderadamente severa. De 2 meses até 3 meses é uma lesão severa e acima de 3 vezes mais severa ainda. Então, é isso que vai dizer, não é uma quantidade de fibras, mas a gente entende que é uma proporção de fibras, uma proporção menor para uma proporção maior.
Sofri um AVC há 2 anos e meu rosto ficou meio estranho. A boca um pouquinho torta do lado esquerdo e minha testa sinto rígida. Fica até difícil de abrir os olhos. Eu precisaria saber aonde foi o seu AVC. Porque normalmente no AVC, a gente tem uma paralisia só da região inferior da boca, contralateral à lesão do AVC. Então, como consequência, você tem uma alteração do corpo, por exemplo, a lesão foi aqui, você tem uma alteração do corpo deste lado aqui e dessa região da boca. O olho e a sobrancelha não tem comprometimento. E aqui eu levanto algumas questões. Eu não sei nada sobre você, né? Foi um AVC mesmo? Você tem um comprometimento no corpo ou só tem comprometimento no rosto? Segundo, como foi o seu tratamento? Você fez tratamento para o rosto? E o que foi feito no seu rosto? Foi colocado eletro na parte superior? Porque isso pode acontecer. Você não tinha nada aqui, foi colocado eletro e isso levou a você desenvolver cinesias, tá? Então, eu precisaria entender um pouco mais o que aconteceu aí. Quando pisco o lábio superior, acontece o espasmo, o lábio superior vai um pouco para o lado. O Botox ajudaria? O Botox ele não é tratamento, tá? Ele é uma maquiagem. Ele vai por um tempo deixar o seu rosto mais simétrico, mas não vai melhorar seus movimentos como um todo e não vai ser um ganho permanente. Você vai, passou 3 meses, você volta a tudo. Agora, a associação terapia Botox terapia, aí é o melhor dos mundos. Porque você prepara o seu rosto para o Botox, entra com Botox para o melhor resultado e a terapia para aproveitar o Botox e tornar a coisa permanente. É claro que você não deixa tudo permanente, mas você vai melhorando aos poucos e tendo evoluções que você não teria só com Botox, tá? 1 ano de paralisia de Bell, a bochecha é bem grossa por dentro. Isso ainda pode melhorar? Rose, foi a primeira pergunta que eu respondi hoje, tá? Então, entra na live que foi a primeira pergunta que eu respondi hoje. Foi a sua. Quando eu sou fotografada, percebo que o olho fica meio estalado e parece que estou brava. Eu precisaria entender um pouco mais o seu rosto, Elisete. Tive paralisia facial há 9 meses. A físio disse que meus filhos podem ter um dia. É possível? Olha, a gente diz que uma paralisia tem uma chance de ser hereditária? Sim. A avó tem, bisavó tem, mãe tem, irmã tem, tia tem. Porque isso pode mostrar que a sua conformação anatômica favorece uma paralisia. Ou seja, o osso por onde passa o nervo facial, ele deveria ser assim para que o nervo facial passe. Eu sou o nervo facial. Para que o nervo facial passe livremente, fique tranquilo, mesmo que ele inche um pouquinho, ele não é comprimido. Mas na sua família, o osso não é aqui, ele é aqui, ó, bem justinho. Qualquer coisa que leve a um pequeno edema vai fazer, ó, com que eu comprima o nervo, tá? Então, pode acontecer se a sua família tem esse histórico por causa da anatomia, que nem a gente puxou. Você puxou o olho de um jeito, a sua avó também tem um olho do mesmo jeito, mas não porque você teve uma vez e os seus filhos podem ter, não. Ótima explicação. Quando eu fazia as massagens recomendadas pelo fone, ele mandava fazer os dois lados do rosto. Sempre achei estranho fazer do lado não afetado também. Obrigada, que bom que você entendeu. Tive paralisia de Bell há 11 meses e a boca puxa para o lado paralisado. A bochecha é bem grossa. Oi, Rose, de novo. Eu respondi a sua pergunta no começo da live. Depois do final da live, você volta na gravação que vai estar lá logo no começo, tá bom? Quando a lesão é mais de 70% do nervo do frontal, isso quer dizer que vai demorar mais para voltar? Isso, vai demorar mais porque tem uma lesão importante. Cuidado, se esse 70% foi dado numa eletroneuromiografia, cuidado! Cuidado para você não acabar com as suas expectativas com um exame que não olha o que está acontecendo no seu rosto e que não coloca que o movimento é muito mais do que um eletrodo em um lugar para ver quanto tem de contração, tá? Canal dentário pode ter a ver com paralisia facial? Pode, de 2 formas. Normalmente não tem problema nenhum, tá? Mas, toda vez que a gente faz um procedimento dentário, a nossa imunidade cai.
Até limpeza de dente a nossa imunidade cai, tá? Ela vai cair. Se você já estava com a imunidade baixa antes, soma ao tratamento dentário que cai mais a imunidade, o vírus que está dentro de você, ele pode resolver acordar porque sua imunidade caiu. Então não foi o tratamento dentário, mas foi o como isso causou no seu corpo que caiu a imunidade, tá? Então pode sim, porque eu vou reativar o vírus e eu tenho uma paralisia de Bell ou uma síndrome de Hansen-Hunt, que é do vírus da herpes zoster. Uma outra situação que é extremamente rara, mas extremamente rara, eu vou dizer que eu vi isso uma vez na minha vida, é um tratamento dentário por uma anestesia pegar errado no nervo. Mas assim, foi uma barbaridade, tipo, um erro absurdo do dentista. Então é raríssimo, mas já aconteceu. Só que não é uma paralisia inteira, é numa região só, tá bom? Não é tudo, é uma região só. Vamos ver se temos. Tive paralisia de Bell há 2 anos. Quando vou tirar fotos sorrindo, não consigo manter a expressão por muito tempo. É como se eu perdesse a força do rosto e minha boca começa a tremer. A terapia? Sim, a gente vai... Primeiro que eu não queria que você conseguisse sorrir pelo movimento forçado que fica segurando. Porque para ele tremer assim e ir caindo, é porque você tá... né? Tentando trazer um movimento que é um movimento pensado, um sorriso mais montado. Eu gostaria que você sorrisse mais naturalmente, que você iria sorrir e pronto, tranquilo. Mas dá pra gente melhorar isso sim. Primeiro para entender como está sendo o seu sorriso e segundo para ver onde que a gente pode atuar para que o seu sorriso volte a ser mais natural e não tão posado, tá? Tive paralisia facial há 1 ano, fiz fisioterapia, usei muito tempo fez e fiquei com uma dor no local onde usei o aparelho. O que devo fazer para melhorar a dor? Você pode usar a bolsa de água morna no local, sim, mas um tratamento para saber qual é o músculo, qual é a região, qual é a estrutura e que intervenção que tem que fazer, vai ter um resultado melhor. Tenho 3 anos de paralisia por herpes zoster dentro do ouvido, ainda apresento sequelas. Minha testa ainda não sobe e meu olho não fecha. Há possibilidade de melhorar? Sim. Se você tem sincinesia, você pode melhorar. Tem sincinesia? Pode melhorar. Tem sincinesia? Pode melhorar. Tem sincinesia? Pode melhorar. Por quê? Eu tenho instrumento para trabalhar e melhorar tanto a mobilidade quanto o aprendizado do seu rosto. Se você não tem sincinesia, eu ainda posso melhorar, mas é mais limitado. Mas se tem sincinesia, pode melhorar. Desde que seja com o tratamento certo, tá? Não me vem fazer um tratamento que... eu tô fazendo com um físio generalista ou eu tô fazendo com um físio que fala que é especialista. O que a gente mais vê é físio que fala que é especialista e não é especialista. Que quando vai tratar sincinesia, ou faz fortalecimento, ou só faz massagem, não sabe nem o que tá tratando, tá bom? Deixa eu ver o que mais aqui. Tem algum específico que dê a paralisia de Bell? Qual é o nome do exame? Imagino que seja para que dá o diagnóstico de paralisia de Bell. Não tem. Por quê? O diagnóstico de paralisia de Bell é por exclusão. Como assim? Pois é. A gente colhe a sua história, você conta o que aconteceu, eu vou te avaliar e só da gente contar a gente já sabe, tá? Eu vou tudo pelo não. Tem dos dois lados? É paralisia de Bell? Não. Apareceu vesículas na orelha, tem zumbido, tem perda de equilíbrio, é paralisia de Bell? Não. A paralisia demorou semanas ou meses para se instalar, ela foi piorando. É paralisia de Bell? Não. Pegou só uma porção do rosto, é paralisia de Bell? Não. Teve um trauma, bateu ou fez uma cirurgia, é paralisia de Bell? Não. Então você vai excluindo as situações. Excluiu todas essas situações, é uma paralisia de Bell. Só que também eu escuto a sua história. Como foi que aconteceu? Quanto tempo? O que você sentiu antes? Como foi o decorrer dos primeiros dias? Tá? A senhora trabalha com atendimentos online? Sim, esse é o nosso trabalho. O nosso trabalho é só online porque a gente descobriu não, a gente criou um método, né? Então isso é a criação nossa, o nosso método de atender, inclusive as intervenções, a nossa intervenção sobre sincinesia, a partir de todo o estudo que eu fiz,
todas as pesquisas, de todos os lugares, de todos os cursos que eu fiz, eu montei tudo para montar um método de tratamento online que tem resultados surpreendentes. Por que eu falo que tem resultados surpreendentes? Porque você pode falar assim, é você que está falando, né? Você que está falando, você que criou, óbvio que é surpreendente. Não, é surpreendente porque a gente pega pacientes como vários de vocês aqui, 2, 3 anos de lesão, que já fizeram um monte de físio e em um mês tem a evolução que nunca tiveram em outro momento fazendo outra fisioterapia. E que quando saem do nosso tratamento, não perdem o que ganharam. Se mantém, ganhou, fica com você, tá? Então, é por isso que eu tô falando, porque a gente vê os resultados e vê o que os pacientes relatam pra gente. Muito bem. Comecei a sentir os sintomas no mesmo dia que tomei a vacina da gripe. Pode ter alguma relação? Pode ter uma relação não pela vacina da gripe, mas pela queda da imunidade. Não é a vacina que te deu, mas toda vez que a gente toma vacina, a imunidade cai. Toda vez. É normal, tá? Então, por exemplo, na época da Covid, que falava-se, a vacina da Covid dá paralisia facial. Não era. A proporção de pacientes que tiveram paralisia facial depois da vacina da gripe era exatamente igual à proporção de pacientes que tiveram paralisia facial depois da vacina da gripe. Então, seja da Covid, seja da gripe, cai a imunidade. Se o seu corpo já não estava bem, ele pode ter, o vírus pode acordar e aproveitar. Então, até o legal é, se você vai tomar uma vacina, tome no momento que seu corpo está bem, que você não está super estressado, que você está dormindo melhor. Então, uns dias antes, aí uma semana antes, faça cuide bem do seu corpo para sua imunidade subir, tá bom? Tive paralisia há 1 ano e 2 meses, sou recuperada 90%. E posso fazer a cirurgia de cervicoplastia, pois tenho 40 anos e estou com bastante flacidez no pescoço. Teoricamente, você pode, tá? Cuidado que tem que ter é com quantidade de pele que vai tirar e toda cirurgia que é desse tipo vai criar mais aderência. Então, se você já tem uma tração inferior, um platisma que está puxando, isso vai piorar, tá bom? Então, precisa ver o custo-benefício aí e fazer um tratamento depois para diminuir essa tração que vai aparecer e essas aderências que vão trazer no pescoço. Tive paralisia de Bell em janeiro de 2026, então agora estamos com 7 meses. E o eletro mostra que atingiu o nervo trigêmeo. Sinto uma dormência no rosto. Isso pode melhorar? Mas a sua história precisa de mais informação, porque a paralisia de Bell não pega o trigêmeo, tá? Não pega o trigêmeo. Você pode ter, sim, uma alteração do trigêmeo se você teve junto com a paralisia facial, vesículas no rosto, e aí seria uma síndrome de Hansen-Hunt, que é pelo vírus da herpes zoster, e mais uma neuralgia do trigêmeo pelo vírus da herpes zoster também, então ele teria pego 2 nervos, ou você pode ter uma alteração de sensibilidade no rosto, mas não por toque. Quando você toca é igual, mas você sente a sensação como se estivesse dormente, que o movimento não está legal. Como o movimento não está acontecendo, ele não mexe na pele e aí você sente diferente. Mas eu precisava entender um pouco mais porque não existe isso da paralisia de Bell pegar o nervo trigêmeo junto. Isso não existe, tá bom? Fiquei com paralisia facial periférica há 5 dias. Sinto uma dor de cabeça e dormi... Senti uma dor de cabeça, dormi e acordei com o rosto paralisado. Já estou com uma indicação. Em quanto tempo começa a fisioterapia? Você já pode marcar, então se você quiser entrar em contato com a gente, já pode marcar para começar a fisioterapia depois de 1 semana do início da lesão. Porque você ainda está no momento de perda, de gastar as reservas, tá bom? Muito bem, pessoal. Muito obrigada pela live de hoje. Semana que vem estamos de volta com análise de movimento para quem não sabe. Na próxima semana, quinta-feira, 6 horas. E seja aqui. E quando eu entrar na live, fala eu quero aqui. Que eu chamo a primeira pessoa que me falar aqui para participar da live e eu fazer uma análise do seu rosto ao vivo. Certo? Beijo para vocês, boa noite e até semana que vem.